Olá, você que mais uma vez nos acompanha pela rádio, pela internet. Que alegria estarmos juntos aqui nesta quarta-feira, dia 3 de julho. Hoje é dia de São Tomé, que na igreja é para nós sempre relacionado com a questão da fé. Aliás, essa semana nós estamos tratando justamente do seguimento do Cristo que se dá por uma fé viva. Então nos ajuda hoje essa figura do discípulo, do apóstolo, que queria uma fé baseada em sinais. Vamos ouvir então o Evangelho que nos ilumina, Evangelho que está hoje em São João, capítulo 20, nos versículos de 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui está a figura de Tomé, esse discípulo que, duvidando, acabou prestando-nos um grande serviço. Fez a profissão de fé mais densa que nós encontramos nos evangelhos, chamando Jesus de Senhor e Deus. Não apenas um mestre, não apenas alguém que falou palavras admiráveis, não apenas alguém que eles entenderam que era um enviado de Deus, mas Deus. Ele chamou Jesus de Deus, de Senhor. E isso para o judeu era uma coisa muito séria, que até então eles acreditavam apenas no Deus do Antigo Testamento, que se tinha revelado como Senhor, não é? E agora percebem que o Pai tem o Filho Jesus. A fé vai se abrindo na nova compreensão cuja revelação Jesus fez sobre Deus. Tomé, ele não está presente na comunidade quando Jesus aparece uma primeira vez. Então essa é uma característica importante da fé cristã. Ela se dá em comunidade. Não é sozinho que a gente vai dar conta. Então é interessante o fato de Tomé não ter visto o Senhor, porque a experiência de Deus ela é muito rica em comunidade. Ele não estava na Assembleia Dominical, ou seja, na reunião que eles fizeram ali, não é? Quantas vezes muitas pessoas pensam assim: eu não preciso de igreja, basta crer. Não, nós precisamos de uma comunidade, sim, a comunidade de fé que sustenta conosco o caminhar seguindo Jesus Cristo, sobretudo a missa dominical para nós católicos, para os evangélicos, os cultos dominicais. Então é muito importante seguir Jesus em comunidade. E Tomé é esse homem que quer se manter ainda naquela fé que precisa de ver. Ele não entendia que agora Jesus se dava não mais no aspecto em que ele se revelou na carne, no corpo, mas ele insistia nesse tipo de experiência. Ele não entendia que a fé após a ressurreição passava agora para um outro nível, uma fé espiritual, densa, forte, não espiritualista, uma fé sim, forte, mas não mais baseada em sinais sensíveis. Muita gente quer que Deus dê provas da sua existência, coloca o segmento do Cristo, a fé baseada em prodígios, em milagres, mas não são essas coisas que sustentam a nossa fé. Ela se dá no interior de cada um de nós pelo encontro pessoal com Jesus Cristo e vai se estendendo cada vez mais pela vivência comunitária, pelo refletir da palavra, pelo orar em espírito e em verdade. Então Tomé hoje ouviu de Jesus dizer, e todos os que estavam com ele, nós também: bem-aventurados, felizes são aqueles
que passaram deste nível de fé que precisa de provas para essa fé que acredita que o Senhor está presente, que age sempre. Bem-aventurados. Será que você já é uma pessoa bem-aventurada por crer no Senhor sem precisar exigir-lhe provas? Então eu convido que a gente faça como temos feito. Vamos pedir ao Senhor uma fé assim, uma fé madura, uma fé que sai daquele nível infantil que precisa tanto de ser comprovada. Oremos ao Senhor com confiança. Senhor, no batismo nós recebemos a fé como um dom, uma virtude que veio do Senhor mesmo. Sozinho nós não conseguiríamos ter fé. O Senhor que suscitou em nós, pelo Espírito, a fé para acreditarmos, ajuda-nos agora a uma fé cada vez mais madura, desenvolvida, uma fé que não é dependente de sinais, que caminha mesmo em meio à dor, uma fé que se sustenta mesmo quando é desafiada. Nós pedimos uma fé que nos torne bem-aventurados, felizes, essa fé robusta, e uma fé que não seja apenas intimista, mas que se desenvolva sempre em comunidade. Ajuda-nos a ser fiéis, a estarmos com os nossos irmãos e irmãs, vivenciando essa fé em comunidade e dá-nos a alegria, a graça de uma fé que vai se tornando também cada vez mais robusta por causa das obras, que são também instrumento fundamental para uma fé viva. Isso vos pedimos, Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos então receber a bênção que pela fé Deus sempre gosta de nos dar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, até breve.